Bem, meus queridos, eu sou o professor Rodrigo Dailan, professor de Geografia, e gostaria de falar com vocês rapidamente sobre estruturas geológicas, certo? Esse assunto é bastante importante, uma vez que de onde vocês vão ter toda a base sobre as formas de relevo existentes no Brasil e no mundo, certo? A primeira coisa que eu gostaria de informá-los é sobre as características das estruturas geológicas, beleza? Elas se caracterizam pelos tipos de rochas predominantes, pelo processo de formação e pelo tempo geológico em que surgiram na Terra, certo? Então é a primeira dica para vocês, entender isso que eu acabei de citar. Segundo, toda vez que vocês ouvirem falar em estrutura geológica, vocês vão ter que tomar por base algumas características. E essas características elas vão guiar vocês para responder algumas questões que estão comuns quando o assunto é Enem. Por exemplo, algumas bancas Brasil afora, ou até mesmo o Exame Nacional de Ensino Médio, ele tem pedido para que os alunos tenham conhecimento geral sobre alguns países do Oriente Médio, sobre países europeus. E às vezes o aluno se questiona, poxa, mas como eu vou conhecer um país que está tão longe do Brasil, que eu nunca andei, como é que eu vou saber a forma de relevo desse local, o clima desse local? Para entender sobre o relevo do mundo, é importante que você tenha ideia sobre estrutura geológica. Depois que você compreender estrutura geológica, você consegue responder muito facilmente qualquer questão sobre forma de relevos, certo? Então, estrutura geológica no mundo está dividida em 3 grupos, certo? Estrutura geológica ou província geológica. É muito comum esses dois termos. Está dividido em escudos cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Aí, nesse primeiro momento, nós vamos focar nos escudos cristalinos, também conhecidos como maciços antigos, certo? É importante que vocês lembrem que os maciços antigos ou escudos cristalinos, como o nome já diz, eles são bem antigos, certo? Além disso, só para você ter uma ideia sobre essa idade dos escudos cristalinos, eles foram formados ainda na era pré-cambriana, para tu ter uma ideia, mais precisamente no período arqueano. Só para tu ter uma noção, aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás, beleza? Outra coisa que é interessante vocês saberem é que se eles são antigos, eles são bastante desgastados pelos processos erosivos, certo? Tá aí um grande detalhe. Lá no comecinho do vídeo eu falei para vocês sobre as coisas que iriam interessar para assimilar as estruturas geológicas aqui do Brasil e do mundo. Quais eram as 3 mesmas? Era, primeiramente, o tempo geológico em que ela acontecia, os tipos de rochas e, em terceiro lugar, os processos predominantes, certo? Então, nos escudos cristalinos eu tenho um predomínio do processo de erosão. Eles são bastante antigos, desgastados pelos agentes exógenos, e o tipo de rocha que caracteriza essa estrutura geológica são as rochas cristalinas, que dá aquela ideia de resistência, certo? De cristais. São as rochas bastante resistentes. Outra coisa que chama a atenção, se são bem antigos, ele dá margem a surgir os chamados minerais metálicos, como por exemplo o minério de ferro, como por exemplo o ouro, a bauxita, o manganês, entre outros, certo? As bacias sedimentares, eu coloquei aqui para vocês 3 processos, o processo de erosão, transporte e de deposição de sedimentos. O nome já diz, bacia sedimentar. Ela é formada a partir de sedimentos. Então, a partir daí, eu já posso desenrolar 2 coisas. O processo, que é o de deposição de sedimentos, está aqui, o de deposição, e
O segundo tópico, o tipo de rocha que compõe essa estrutura geológica, que serão as rochas sedimentares, certo? Outra coisa, essas bacias sedimentares, a deposição, o acúmulo de sedimentos aí nas áreas mais baixas da superfície terrestre, permite o surgimento de combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o xisto betuminoso, certo? Esse tipo de combustível fóssil é devido ao acúmulo de sedimentos que, além de sedimentos, outros fragmentos de rochas, permite também o acúmulo de camadas de matéria orgânica e daí o surgimento dos chamados combustíveis fósseis. Por isso, vale destacar para vocês a importância econômica que as bacias sedimentares têm, certo? Países como o Brasil, por exemplo, fazem bastante uso dessas duas estruturas geológicas. Outra coisa que chama a atenção para vocês, além dos combustíveis fósseis, nas bacias sedimentares, eu tenho os minerais não metálicos. E aí eu posso citar para vocês dois exemplos básicos, como o calcário e a sal-gema. Por último, eu tenho os dobramentos modernos. Olha, uma coisa que eu queria alertar é que sobre a estrutura geológica dá para tu desenrolar muita coisa, até mesmo na definição que ele recebe. No caso dos escudos cristalinos, é tu lembrar aqui de cristais. Esses cristais são bem resistentes, certo? E são antigos. No caso das bacias sedimentares, eu já tenho o nome sedimentar. Isso já te ajuda bastante. E nos dobramentos modernos eu tenho esse termo aqui, que dá uma ideia de recente, certo? Só para tu ter uma ideia, os dobramentos modernos, eles datam da era Cenozoica. Alguns são mais recentes que outros, isso é óbvio. E surgem mediante o choque entre duas placas tectônicas. E aí uma vai sobressair em relação à outra, dando origem a algumas montanhas, a algumas cordilheiras. Os exemplos mais clássicos, eu tenho os Andes aqui na América do Sul e tenho a cordilheira do Himalaia. Outra coisa, se elas resultam do choque entre duas placas tectônicas, eu posso alertar que esses dobramentos eles só são possíveis em áreas de grande instabilidade geológica, que é, obviamente, no encontro entre proximidades ali no encontro entre duas placas tectônicas. Se essas áreas são instáveis, eu dou margem ao surgimento de duas atividades, no caso o vulcanismo e intensas atividades sísmicas, beleza?